dizendo, quase mata uma pessoa num acidente. Você viu que o cara foi se esconder no mato, né? Sim. É esse aí. Agora, olha só esse aqui. Olha, escuta só esse caso aqui agora. O cara sofreu um acidente, quase matou a pessoa, deixou a pessoa lá. Ele largou a vítima em estado grave no meio da rua. E deixou também uma mulher que estava com ele, que ele estava dando carona para trás. E aí, ele foi lá pro barzinho, um barzinho perto do local do acidente. Você vai entender melhor essa história nesta reportagem do nosso Marcelo Borges. Um carro passou por este viaduto da linha verde e acessou a rua Francisco Derosso. O motorista pretendia chegar em uma balada acompanhado de uma mulher que era passageira deste automóvel. Aqui nesse ponto, o que é muito comum no dia a dia, apesar de proibido, foi o que o motorista fez. Ele tentou fazer o retorno exatamente neste ponto. O problema é que de lá vinha um motociclista de 25 anos. Nesse ponto, a moto bateu no carro. O motociclista caiu aqui nesse local gravemente ferido. O motoboy tem 25 anos e quebrou a perna com o impacto. Já durante a madrugada, ele foi levado ao hospital e corre risco de morte. Já o motorista deixou o local. E as testemunhas do local dizem que o veículo se evadiu praticamente do local, deixando o local e estacionando numa balada aqui próximo aqui. E a vítima foi encaminhada ao hospital com ferimentos bem graves, né? A mulher, que era passageira, desceu do carro para ajudar a vítima. Eu só escutei um barulho muito forte e a hora que eu escutei o barulho eu saí correndo do carro e vim acudir, né? E tô aqui até o momento. A Isadora disse que pegou uma carona com o motorista e nunca tinha visto ele antes. Não conheço, eu estava em uma outra casa de festa, numa balada, né, de pagode, e simplesmente peguei uma carona, ia descer aqui nesta balada para carregar meu celular e ir embora. Uma testemunha seguiu o automóvel e fez esta foto da placa. A nossa equipe seguiu algumas pistas dadas por testemunhas do acidente. E a 500 metros da rua Francisco Derosso, já na marginal da linha verde, o carro envolvido no grave acidente foi encontrado devidamente estacionado, mas com várias marcas de destruição. E a placa é a mesma registrada por testemunhas. O motorista seria músico e chegava em uma casa noturna que fica ao lado do local do acidente para se apresentar. No carro havia este copo com gelo. O veículo Renault Fluence foi apreendido pela Polícia Militar e o motorista identificado. Ele deve responder criminalmente por omissão de socorro. É aquilo que a doutora Márcia fala sempre aqui, falta empatia com o ser humano, né? Não se valoriza a vida. Como é que alguém se envolve num acidente, consegue deixar lá o motociclista que corre o risco de morrer no hospital agora, tá? A passageira que estava com ele vai pro barzinho tocar? Vai pro boteco, estaciona o carro, vai pro boteco tocar? Dá para entender um negócio desse, doutora Márcia? Pois não? Aquela situação que só uma vida interessa, né? A dele, né? Dos outros... Thaís Travessoli, atualiza esse caso para mim, Thaís, por favor. Ô, Jason, infelizmente mais um caso, né? Nós procuramos mais uma vez a assessoria da Polícia Civil porque a gente quer saber a respeito da investigação, o que é que acontece com esse motorista. Até agora, então, não tivemos retorno. Desde o início da manhã, a produção do Balanço Geral tentando contato com a assessoria da Polícia Civil. Jason, é importante a gente reforçar aqui que provavelmente esse rapaz da moto é trabalhador, pelas características da moto, ali pela caixinha também, provavelmente ele estava trabalhando à noite e acabou quebrando a perna. Imagina agora um rapaz que está no hospital, passando por essa situação no final de semana, por conta de um motorista que tudo indica também bebeu e dirigiu, Jason. E claro que gera muita revolta também, eu acredito, em quem está assistindo o Balanço Geral nesse momento, do motorista seguir a sua rotina como se nada tivesse acontecendo. Nós estamos aqui toda segunda-feira mostrando esses casos, né? Mas mesmo assim, apesar da gente mostrar isso toda segunda-feira, né, Jason, até na gente causa um certo espanto. Como é que consegue
deixar alguém assim para trás, ele machuca uma pessoa, causa isso na vida de uma pessoa, segue a vida dele para tocar, provavelmente, cantar, não sei, e vai fazer o que com esse dinheiro? Vai consertar o carro? Não vai, porque agora o carro já foi apreendido, mas a ideia, pelo jeito, era seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Bom, o condutor aí, eu acho que já deve ter sido identificado, inclusive, né, Thaís? Porque o carro dele foi achado, né, com as características, inclusive, do acidente, né, Thaís? Sim, já foi identificado, sim, até nessa reportagem o Marcelo Borges acabou comentando que que foi avisado a Polícia Civil, a Polícia Militar, ou melhor, a Polícia Militar então levou o carro dali e a partir da placa, que foi inclusive passada a foto por uma testemunha ali no local, eles conseguiram chegar até a identificação desse motorista. Mas claro que agora a gente precisa saber com a Delegacia de Delitos de Trânsito o que é que vai acontecer com esse motorista. Tá certo, Thaís Travessoli. Final de semana, aquilo que eu falo, viu, doutora Márcia? As histórias se repetem, infelizmente, né? Mudam aí as personagens, tá? Mas as histórias se repetem, infelizmente. Isso que nós temos uma lei de trânsito, né, que diz que é zero. Não existe limite para você beber, é zero. É zero. Não deveria beber e dirigir. Mas, infelizmente, a gente vê gente bebendo muito e ainda assim saindo na direção. Fazendo uma conversão no local proibido, dando causa ao acidente e chegou a parar. Por quê? Porque a pessoa da carona desceu e aí ele pensou, melhor seguir a minha vida. E aí calmamente estaciona o carro lá na frente, como se o problema não fosse dele, né? Essa falta de empatia continua me incomodando e muito. Eu acho que a nós todos, né? Porque assim como é uma pessoa que a gente, um trabalhador que estava por ali, mas podia ser um dos nossos também. A gente tem que sempre pensar assim, e se fosse o meu filho, e se fosse eu, não queria ter sido atendida naquele momento? Não, ele simplesmente vai embora, vai cuidar da vida dele e dificilmente ele dizer que não viu o acidente, né?